É sempre bom começar pensando no efeito, para que vai valer a pena o que você pretende fazer, né? E esse slide mostra um resultado de um estudo de modelagem matemática que mostra o impacto potencial de uma vacina contra o HIV no Brasil. E tomando como referência o ano 2015 como início de uma eventual vacinação, então a linha vermelha é a ausência de vacinação, as linhas verde e amarela correspondem ao efeito em termos de números de infecções poupadas por uma vacina de baixa ou de média eficácia. Então, se nós conseguirmos, num período próximo, uma vacina, mesmo que de baixa eficácia, só no Brasil vai se estar evitando cerca de 600 mil infecções no período de algumas décadas próximas aí, né? Então, vale a pena nós tentarmos ir para frente. Existem duas categorias principais de vacinas para células para o HIV. Uma delas é a vacinação clássica, que é aquela que induz anticorpos e que foi eficaz em um número muito grande de outras doenças causadas por vírus. Ela bloqueia, neutraliza os vírus, eles não são capazes de infectar as células. Isso tem sido muito difícil para gerar esse tipo de resposta, tem sido muito difícil nas vacinas contra o HIV. Um outro tipo de resposta é quando se tenta induzir respostas contra celulares contra o HIV, que elas não têm a promessa de gerar imunidade estéril, mas podem reduzir a replicação viral por destruição das células infectadas. Então é isso que se quer, obter uma diminuição da carga viral. Somente isso já pode diminuir a transmissão e diminuir ou atrasar a progressão dessa infecção. Então, que conceitos de vacina foram testados até hoje, né? A maioria desses conceitos que foram gerados experimentalmente, e a maioria dos que foram testados em ensaios clínicos também, desde a fase 1, eles foram direcionados eles continham proteínas inteiras do HIV, ou codificavam, e foram feitos para elicitar respostas TCD8 citotóxicas. Os ensaios que tiveram avaliação de eficácia foram um ensaio da Merck, em 2007, e que não foi eficaz, e algumas coisas puderam ser vistas ali. Ele tentava induzir respostas celulares, mas somente 25% dos vacinados obtinham respostas simultâneas de CD4 e CD8. E poucos epitopos eram reconhecidos por cada indivíduo vacinado. Então, o ensaio de fase 3, chamado RV144, que foi encerrado na Tailândia em 2009, ele mostrou uma eficácia limítrofe, né, de cerca de 30%, e olhando só o perfil celular, se observou que 40% dos pacientes tinham uma resposta celular de CD4 e não havia resposta CD8 observável. E só se detectaram anticorpos ligadores e não os anticorpos neutralizantes ou os de ampla neutralização. Então ninguém soube, na verdade, naquele primeiro momento, qual era a via imunológica que causou aquela pequena proteção no ensaio RV144. O que apareceu foi que essa resposta, em termos celulares, se havia algum tipo de resposta ali dentro, seria a resposta CD4. Então, o que se mostrou até então é que os ensaios que foram feitos com as vacinas disponíveis, eles mostraram uma eficácia insuficiente, uma recuperação imunológica incompleta e uma cobertura imunológica incompleta, especialmente de células TCD4. Foi constatado o reconhecimento de poucos epitopos e essas vacinas em geral, então elas não mostraram a capacidade não foram desenhadas para lidar bem com a variabilidade do HIV. E por usarem proteínas inteiras do HIV, elas podiam apresentar os antígenos do jeito que o vírus fazia, ou seja, suscetível a um escape imunológico que foi alguma coisa embutida evolucionariamente no próprio vírus.
Então, as vacinas que tentavam induzir respostas de células T citotóxicas, elas se baseavam nesse tipo de situação. Uma célula que era capaz de reconhecer antígenos do vírus, ela é capaz de reconhecer uma célula infectada, levando essa célula à morte. Só que nós sabemos, e na verdade se sabe há muito tempo, que para respostas CD8 altamente funcionais e com grande duração, é preciso haver existe uma codependência com células CD4. Sem a célula CD4, muitas vezes essas respostas CD8 elas vão durar um pouco tempo e não vão ser completamente funcionais. Então, chegamos então à pergunta, existe alguma evidência que as células TCD4 têm um papel protetor na infecção pelo HIV? Eu acho que eu podia passar os próximos slides, porque o Hendrik já abordou isso bastante, mas eu vou colocar só alguns pontos, né? Pacientes progressores lentos, que são pacientes que se mantêm com níveis de CD4 elevados por longo tempo após a evolução típica para o HIV, esses pacientes têm respostas fortes de células TCD4 contra antígenos do HIV. Então foram inúmeros estudos que viram isso. Também se observou que os pacientes que tinham respostas de células TCD4 contra o HIV, eles tinham uma progressão à AIDS e ao decréscimo de células TCD4 bem mais lenta do que aqueles que tinham menos células TCD4 contra o HIV. Havia uma correlação entre respostas proliferativas, ou seja, tipicamente de CD4, e de citotoxicidade nos pacientes. Parece que havia uma correlação entre a intensidade de uma resposta e a intensidade da outra. Então, por fim, o que a gente sabe hoje, nos últimos anos, se houve uma quantidade importante de trabalhos que foram abordar células T citotóxicas na infecção pelo HIV ou pelo CIV, em modelos primatas não humanos. Então, foi observado, por exemplo, que o Sacha observou já em 2009 que células T citotóxicas CD4 eram capazes de inibir a replicação de macrófagos infectados pelo CIV. Mais recentemente, houve outros estudos, mas um estudo bastante recente foi um estudo do Hendrik Strick, onde ele mostrou que a existência de células TCD4 citotóxicas, vocês viram esse detalhe, na fase aguda, estava associada com o controle da viremia de pacientes infectados pelo HIV. Mas o que é para a gente esperar de uma vacina? Como é que a gente pode, então, ultrapassar os obstáculos para o desenvolvimento de uma vacina de linfócitos T anti-HIV eficaz? Aqueles obstáculos que eu listei depois de falar dos resultados dos ensaios de eficácia de vacinas. Então, a gente deveria, então, testar novos conceitos. Então, se a gente... Um problema que foi identificado, que é a falta de auxílio CD4 cognato contra o HIV, nós poderíamos tentar forçar isso identificando o epitopo CD4 que pudesse aumentar esse tipo de papel na vacina. Como a gente poderia lidar melhor com a diversidade viral? Então, se a gente conseguisse fazer uma vacina que tivesse somente as regiões conservadas do HIV e que apresentasse reatividade cruzada entre vários isolados diferentes, nós poderíamos, assim, focar respostas nos conservados e deixar de oferecer para o indivíduo que foi vacinado regiões que têm uma grande diversidade e que podem, enfim, fornecer uma imunidade para um subtipo viral, um isolado viral, e não fornecer para um outro. Como a gente pode melhorar o problema da baixa amplitude de resposta, ou seja, o número de epitopos que são reconhecidos, e da cobertura populacional? Nós podemos aumentar o número de epitopos que são reconhecidos por cada indivíduo vacinado. Como é que a gente faz isso tudo, né? A abordagem que nós seguimos foi de fazer a predição computacional de epitopos CD4 novos, que eram capazes de ligar múltiplas moléculas HLA-DR nas sequências conservadas do HIV1. Então, a partir da... Isso aqui tem...
Então, a partir das sequências do proteoma completo do HIV, essas sequências foram alimentadas a um algoritmo que tinha a capacidade de identificar regiões capazes de ligar não somente a como a múltiplas moléculas MHC, HLA-DR. Né? Depois, no fim, nós sairíamos com uma lista de epitopos potenciais promíscuos. Então, a base molecular para esse algoritmo é a especificidade de ligação entre o peptídeo e a molécula MHC, que é uma estrutura, um modelo cristalográfico de uma molécula MHC de classe 2, o HLA-DR1, e aqui só dá para observar que em essa região é a região onde se encaixa o peptídeo antigênico. Deixa eu ver se está aqui. Isso, essa região aqui. E esse slide aqui mostra, essa figura mostra onde em cada buraco que está na superfície de ligação com o antígeno da molécula HLA, a interação que existe entre as cadeias laterais de aminoácidos e as cadeias laterais da própria molécula MHC. Então, interações aqui vão acontecer hidrofóbico com hidrofóbico, carregado polar, polar com polar, carregado positivo com negativamente. Então, isso vai fazer com que peptídeos diferentes liguem-se em moléculas HLA diferentes. De uma mesma proteína, o que está em amarelinho aqui vai ligar no HLA-DR4, que é um tipo de HLA-DR, e o que está em laranjinha são os peptídeos que ligariam a HLA-DR5. Então, são sequências diferentes que vão se ligar a um HLA e o outro. Se essa especificidade de ligação nos faculta uma possibilidade de prever que peptídeos ligam em que HLAs, por outro lado, ela traz um problema, que é, bom, se eu quero identificar peptídeos que se liguem a muitas moléculas HLA ao mesmo tempo, será que eu vou conseguir? Por esse quadro aqui, vai ser difícil. Na verdade, utilizando uma matriz onde existe a informação de ligação de cada aminoácido com cada molécula HLA-DR disponível para o programa, que é o século de 25, foi possível identificar, utilizar esse programa para identificar o epitope, para identificar regiões que eram capazes tinham uma probabilidade de se ligar a cada molécula HLA. São 25 que estão listadas aqui a cada linha. E dá para observar que, embora hajam algumas dessas regiões só liguem a um HLA ou poucos HLAs, existem algumas regiões que se ligam a um número muito grande de HLAs. Elas têm características moleculares tais que elas são capazes de se ligar a várias moléculas HLA. Esse é o tipo de epitopo que nos interessava. Então, nós fizemos um pouquinho para avaliar um pouquinho a capacidade desse programa, desse algoritmo, nós identificamos epitopos em vários outros tipos de patógenos. Né? Paracoccidiose brasiliensis, o vírus, o CM-citomegalovirus, o Mycobacterium tuberculosa, a Schistosoma mansoni, o ESV e o dengue. Também olhamos outras coisas que não eram patógenos apenas. E algumas coisas que eu queria mostrar é que nós observamos uma correlação entre o número de moléculas HLA que o software é capaz de prever e a quantidade de moléculas de HLA que ele efetivamente ligava e também a proporção dos indivíduos que realmente reconheciam aquele antígeno. Então, o algoritmo ele tinha uma capacidade preditiva bastante grande. Isso aqui foi um das aplicações do aplicativo, em que nós identificamos um peptídeo promíscuo, ligador de múltiplas moléculas classe 2. Esse peptídeo foi acrescentado a uma proteína recombinante, era um peptídeo da proteína recombinante, e foi acrescentado por fora da própria proteína recombinante de Plasmodium vivax. E o que se observou é que a comparação dos títulos de anticorpos contra a imunização da proteína isoladamente ou da recombinante com o peptídeo promíscuo a mais dava 2 logs de anticorpo a mais nos animais que foram imunizados. Né? Então, não somente pode existir uma resposta de CD4 direta, como esses epitopos podem ser utilizados para aumentar a resposta tumoral.
E eles também, esses epitopos também mostraram uma capacidade protetora. Então, isso aqui são vários grupos experimentais de animais que foram desafiados com Schistosoma mansoni. Então, esse primeiro grupo é o grupo que recebeu peptídeos da proteína SM14, peptídeos promíscuos selecionados por esse algoritmo. Então, nós tínhamos uma ideia de que ele poderia gerar respostas imunes protetoras. Então, nós aplicamos esse algoritmo para o proteoma do HIV e tivemos essa lista de 18 sequências de aminoácidos de praticamente todas as proteínas do HIV. Essa tabela mostra a ligação dos 18 peptídeos a cada um de 9 moléculas HLA-DR. Onde está a cor de rosinha, porque ligou, eu queria chamar a atenção que praticamente a gente pode dizer que fora uma proteína, um HLA que deu 3, mas a grande maioria das moléculas HLA aqui foram capazes de ligar de 9 até 17 dos 18 peptídeos. Então, cada indivíduo que portasse aquela molécula, ele teria uma chance de ligar, de pelo menos apresentar um número bastante grande daqueles epitopos para células T. Nós vimos que 90% dos pacientes HIV positivos de várias formas clínicas que nós testamos apresentavam respostas para pelo menos um desses peptídeos, desses 18 peptídeos. Não houve preferência de HLA-DR, reforçando a nossa ideia de que esses peptídeos realmente seriam promíscuos. E a resposta foi razoavelmente boa. Nós tivemos cada paciente com, em média, reconhecendo 5 peptídeos. E esses peptídeos eram reconhecidos tanto para o CD4 como para o CD8. Baseado nessa informação que havia um conjunto de peptídeos que era promíscuo, em termos de ligar muitas moléculas HLA-DR, e que ele citava respostas em 90% dos pacientes HIV positivos, que eram sensibilizados em vivo, nós nos dedicamos então a construir uma vacina de DNA com os epitopos que foram identificados. Bom, para isso nós vamos testar a imunogenicidade dessa vacina em camundongos de vários tipos que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a construção da vacina, aqui são os fragmentos de cada epitopo, isso é a construção em DNA, isso foi então integrado clonado em um plasmídio Pivax, e esse plasmídio Pivax recombinante foi utilizado para as vacinações. Uma vacina de DNA, você imuniza geralmente no músculo, e esse DNA vai codificar um RNA que vai codificar uma proteína, e essa proteína vai gerar uma resposta imune. Então, para fazer isso, nós fizemos uma série depois da imunização, que eram 3 doses, nós fizemos uma avaliação de uma série de aspectos da resposta imune que já tinham sido, em um momento ou outro, identificados como correlatos de proteção. Então, esse slide mostra, por um slide de proliferação, que existe uma resposta bastante intensa de proliferação tanto de células T CD4 como de células T CD8, por volta de 10%, das células do baço de camundongos que tinham sido previamente imunizados quando estimulados com um pool de peptídeos. Nós temos também respostas de ELISpot que foram em quantidades bastante significativas, tanto de gama como 2. Essa resposta predominantemente TH1, já que não houve produção de L4, L5 e L10 significativas. Essa figurinha eu não vou parar muito, mas ela mostra a capacidade da vacina de induzir respostas multifuncionais, ou seja, células capazes de simultaneamente produzir várias citocinas e proliferar. Nós observamos também que a vacinação era capaz de induzir respostas que duravam até pelo menos 6 meses, 24 semanas. Uma pergunta que nós fizemos em seguida, utilizando camundongos diferentes da etapa anterior, foi: será que, tudo bem, eu consegui vacinar camundongos, imunizar camundongos BALB-C,
Os camundongos Balbo C têm uma MHC que não é humano, eles realmente nunca vão entrar em contato com o HIV. E como é que eu faço para saber se essa minha vacina induz respostas restritas pelos HLAs, né, pelos MHCs humanos? Uma forma seria, vou fazer um ensaio clínico, mas antes de fazer o ensaio clínico, nós imunizamos camundongos transgênicos para moléculas HLA de classe 2 humanas. Nós tínhamos 4 linhagens para DR2, 4, 6 e 8, que representavam uma proporção significativa de pessoas. E aqui a gente está mostrando a resposta aos peptídeos do HIV em pool, forma de pool. Então dá para ver que a pior resposta aqui por volta de 100. Então, 100 spots, que é uma resposta bastante razoável. Então nós conseguimos elicitar respostas de L-spot em todas as linhagens, além da Balbo C, todas as linhagens de camundongos que tinham um MHC humano. Aqui nós fizemos também um estudo das respostas CD4 específicas e nós observamos respostas CD4 específicas em 3 das 4 linhagens que a gente testou. Uma coisa que foi interessante também, nós vamos comparar os epitopos que foram reconhecidos pelo camundongo transgênico para o HLA-DR2 com os epitopos reconhecidos por vários pacientes que tinham aquele mesmo HLA. E o que nós vimos é que todos os peptídeos que foram reconhecidos pelo camundongo transgênico, eles também foram reconhecidos por pelo menos um dos pacientes que foram testados. Então, sugerindo que o que nós vimos em termos de resposta dos camundongos transgênicos, na verdade, era uma razoável aproximação da resposta que a gente veria em humanos. Então, até agora, nós podemos dizer que essa vacina ela pode induzir respostas a múltiplos epitopos no contexto de múltiplas moléculas HLA de classe 2 e que ela induziu uma resposta TH1 de longa vida, né, e polifuncional. Uma questão que a gente queria estudar de uma forma mais direta era se essa vacina de CD4, epitopo CD4, seria capaz de induzir auxílio cognato à resposta de células T contra o HIV do tipo CD8. O que é auxílio cognato? É aquele auxílio que acontece quando o primeiro estímulo tem um epitopo e esse epitopo está presente no segundo estímulo. Então, se nós tivéssemos a nossa proteína como primeiro estímulo, a nossa proteína vacina de CD4, se um desses epitopos, ou vários, estivessem presentes no segundo estímulo, que podia ser uma proteína inteira do HIV, então nossa ideia era saber se ia haver uma vantagem de fazer uma estimulação prévia. Então, por exemplo, se nós quiséssemos estudar GAG e VIF, foi um dos modelos que nós utilizamos, foi o trabalho que a Susan tem desenvolvido, existem 4 para GAG e 1 epitopo para VIF, que são, evidentemente, coincidentes com epitopos da proteína inteira. Então, no fim da linha, eu queria que vocês só se concentrassem aqui no seguinte. O cinza é quando houve a imunização apenas com as proteínas, com uma proteína de DNA codificando as proteínas inteiras VIF ou GAG. E a barra preta significa quando houve uma pré-imunização com a nossa proteína de epitopo CD4, seguida da imunização com a VIF ou GAG. O número total de imunizações aqui era o mesmo. Então, não é que a pré-imunização tinha mais uma imunização, era todo mundo com o mesmo número. Então, o que nós podemos ver é que existe um aumento bastante importante da magnitude da resposta para vários dos pools tanto da proteína GAG como a proteína VIF. Em alguns casos, existe também um aparecimento de respostas que não eram presentes quando se utilizou as proteínas inteiras unicamente, e houve o aparecimento de novas respostas com a pré-imunização. A outra pergunta que nós quisemos fazer, isso foi talvez uma evolução do estudo, foi o seguinte:
será que, até agora o que nós utilizamos foi uma vacina baseada no consenso, nas regiões conservadas do consenso do subtipo B. Mas será que seria interessante para nós desenvolver uma vacina que fosse baseada em regiões conservadas do tipo M, ou seja, conservadas entre um número muito maior de clades? O tipo M é responsável, os subtipos do tipo M são responsáveis pela maior parte das infecções humanas no mundo, né? Então a ideia era agora tentar não somente olhar o B, mas a diversidade do tipo M inteiro. Uma das perguntas é se com isso a gente podia aumentar o número de epitopos, mas a outra era se a gente podia realmente fazer uma reatividade cruzada, cross-clade maior. Então essa foi a forma que o Rafael começou a selecionar as regiões. A partir dos consensos, ele foi identificar regiões que fossem altamente conservadas, em que cada sequência, cada aminoácido fosse essencialmente o mesmo na maior parte das posições. Então, com esse grupo de peptídeos altamente conservados do tipo M, que foram 27 peptídeos, o Rafael fez o mesmo tipo de procedimento. Ele foi clonada essa string de epitopos no vetor Pivax 1. E deixa eu ver esse aqui. Esse slide aqui mostra para 3 dos 5 aminoácidos que não, isso aqui é só mostrando. O Rafael escolheu 5 pedaços, 5 peptídeos para saber se a imunização com a vacina geraria respostas que teriam cross-reatividade a outros variantes. Então, aqui nós estamos mostrando somente a resposta a um peptídeo da integrase. Então, os camundongos foram imunizados de forma habitual e depois foi feito um teste foram feitos os mesmos testes de ELISpot e proliferação CD4 e CD8 ao próprio peptídeo inicial do consenso M e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros variantes que eram as variantes mais importantes mais frequentes de cada subtipo. Então, como vocês podem ver aqui, essencialmente o branco é o M e depois são as variantes. As respostas, a imunização com o peptídeo do tipo M foi capaz de induzir respostas cross-reativas, cross-clade, para todos os subtipos que foram testados aqui. Bom, vacinas de DNA são pouco imunogênicas em seres humanos. Então, como nós podemos aumentar a imunogenicidade dessas vacinas se nós queremos passar essa vacinação para humanos? Então, uma forma de nós tentarmos fazer isso seria, por exemplo, colocar novos adjuvantes para melhorar a resposta ao DNA. Novas formas de aplicação, como a eletroporação para os plasmídeos. Novos vetores para melhorar essa resposta. Por exemplo, botar vetores que incluíssem citocinas, por exemplo. Nós podíamos usar proteínas e usar também adjuvantes novos, ou utilizar o targeting para células dendríticas, usar o carreamento para células dendríticas, fusionando essa proteína com a proteína específica que liga em células dendríticas, né? Nós podíamos fazer também, colocar esse string de epitopos em vetores virais. Por exemplo, o adenovírus, ou o MVA, que é um tipo de vacina, ou o YF17D, que é a vacina da febre amarela. Todos esses vetores são capazes já foram amplamente demonstrados, são capazes de receber, de acolher sequências heterólogas com maior ou menor dificuldade e induzem respostas muito mais intensas do que um plasmídio de DNA. A combinação dessas várias possibilidades também é uma coisa que está começando a ser feita em outros sistemas de vacinas. Então, esse slide só mostra
um sistema, uma dessas moléculas de potencial uso para adjuvante em camundongos. Eu não vou passar muito tempo aqui. Aqui só mostrando quando nós utilizamos o adenovírus para criar um vetor recombinante. E as respostas foram significativamente maiores do que para as respostas com DNA isoladamente. Nós, no momento, temos agora alguns vetores, então, já prontos. O vetor febre amarela codificando nossas sequências. Bom, o que a gente pode ter como sumário dessa parte, né? Então, a vacina foi capaz de induzir auxílio cognato para vacinas de DNA que codificavam proteínas inteiras, vacinas que a gente chamou de convencionais. Essas vacinas também de CD4, que codificam então, os epitopos conservados do tipo M, elas induziram respostas não somente aumentadas em termos de número e de epitopos e magnitude, como elas também foram capazes de induzir reatividade cross-clade, de imunidade cruzada. Então, adjuvantes ou a incorporação de vetores virais, nós observamos que já tinham, mesmo no sistema de camundongo, nós observamos aumento de imunogenicidade. Então, nós achamos que, no estágio que a gente está, que essas vacinas podem ser úteis para prover um auxílio cognato para vacinas convencionais de genes inteiros, que ela pode aumentar a cobertura vacinal na população humana que tem uma disparidade HLA muito grande e para gerar respostas contra isolados virais muito divergentes. Das perspectivas que nós temos para agora, além do uso de novos vetores no sentido de aumentar a imunogenicidade, é fazer a próxima etapa, que é realizar ensaios de imunogenicidade da nossa vacina em primatas não humanos. Então, nós temos acesso a uma colônia de macacos rhesus aqui no nosso país e, em algum tempo, nós vamos começar a imunizar usando diferentes combinações, como eu mencionei anteriormente, de vetores. Nós vamos começar a imunizar esses animais. E a melhor combinação, a nossa ideia, é de levar para um ensaio clínico de fase 1, que o Esper é o desenhista. Né? Eu queria agradecer as pessoas que fizeram esse trabalho, de fato, né? no Laboratório de Imunologia Clínica Alergia Emelin 60, especialmente a Daniela Rosa, que agora é professora na Unifesp, e a Susan, que agora é pesquisadora do nosso laboratório, e o Rafa, que fizeram a maior parte dos experimentos que eu mostrei hoje, né? Várias pessoas participaram também. Eu queria só mencionar que a parte de identificação de um efeito de auxílio cognato para a produção de anticorpos, ele está sendo feito na Unifesp, sob a direção da Daniela Rosa. Nós tivemos aqui ajuda bastante importante do Alex Sett e seu grupo no LIAI de San Diego, da Roche Nutley, que foi a pessoa que gerou pela primeira vez o algoritmo. E eu estou aqui pronto para qualquer pergunta que houver.